Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Vamos para o próximo assunto. Vitor Pereira, olha só. Vitor Pereira revela estratégias para encarar maratonas de jogos no Flamengo. Como eu disse, o Flamengo, neste mês de abril, tem uma verdadeira maratona de jogos. Isso porque, olha só vou passar aqui para você. O Flamengo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos neste mês de abril. Quais são? Já teve o primeiro contra o Fluminense, venceu por 2-0. Depois do Fluminense, o Flamengo ainda vai encarar o Alcas pela Libertadores, o Fluminense na finalíssima da Copa do Brasil, o Maringá no jogo de ida da Copa do Brasil, o Coritiba na estreia do Brasileirão, depois tem o Nublense pela Libertadores, Internacional pelo Brasileirão, o Maringá no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e fecha o mês enfrentando o Botafogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em um mês, o Flamengo vai disputar 4 competições: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. É uma maratona de jogos. Todo o tempo, as 2 semanas de preparação que o Flamengo teve antes de jogar a final do Carioca contra o Fluminense, todo esse tempo foi suficiente para Vitor Pereira, para a comissão técnica de Vitor Pereira, trabalhar o elenco com foco nessa maratona de jogos. E, visando essa maratona de jogos, o Vitor Pereira ele trabalhou cerca de 24 a 26 jogadores, porque ele sabe que não vai conseguir manter aquela escalação, o time dos sonhos, os 11 titulares, por muito tempo neste mês de abril. Então, o Vitor Pereira disse o seguinte na coletiva pós-jogo contra o Fluminense. Ele falou assim: nossa preocupação nesse período que tivemos de treino foi preparar todo o elenco para jogar qualquer tipo de jogo. Preparamos 23, 24 jogadores para jogarmos com 2 viagens longas, mudando sistemas, para jogar com intensidade, pressionar alto, fazer um jogo com dinâmica. Tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos jogadores. Essa fala do Vitor Pereira deixa nítido, deixa claro que o treinador ele visa fazer essa rodagem do elenco, às vezes nem por vontade, mas por necessidade. As 2 viagens que o Vitor Pereira citou, as 2 viagens longas que o Vitor Pereira citou, são a primeira agora, nessa quarta-feira, que o Flamengo viaja até o Equador para encarar o Alcas, na estreia da Libertadores, e depois o Flamengo viaja até Maringá, para enfrentar o Paraná pela Copa do Brasil. Antes dessas 2 viagens, o Vitor Pereira ele treinou diversos jogadores do elenco para formar estilos de jogos diferentes. A gente percebe que o Vitor Pereira ele tem essa transição fácil entre o 3-5-2 e o 4-4-2, por exemplo, ou até mesmo o 4-3-3. Quando a gente fala que o Flamengo joga com 3 zagueiros, não significa que o Flamengo é fixo com 3 zagueiros. Quando a gente fala que Vitor Pereira tem a característica de jogar com 3 zagueiros, não significa que é uma característica fixa e que isso não vai mudar e que é eternamente. Não, ao contrário. O Vitor Pereira, ele joga com o time de 3 zagueiros e também esses 3 zagueiros a qualquer momento também se torna uma linha de 4 ali, quando o Felipe Luiz vem para a esquerda e assim sucessivamente. Só que aí é a questão de tática, né? Ou seja, ele prepara diversas formas para o Flamengo jogar e assim poder ficar mais tranquilo nessa maratona de jogos. Porque, por exemplo, vamos lá, quando o Flamengo enfrenta Fluminense na final do Campeonato Carioca, tem que estar com força máxima. O jogo contra o Alcas na estreia da Libertadores também precisa de uma força máxima. Só que daí, a partida contra o Maringá pela Copa do Brasil, você já pode tirar um pouco o pé, já focando no outro jogo da Libertadores, contra o Nublense, que é a principal competição do Flamengo. O jogo contra o Coritiba também, você pode alternar um pouquinho, colocar alguns jogadores que precisam de minutagem, até mesmo na partida contra o Internacional, porque depois tem o jogo de volta contra o próprio Maringá e também tem um clássico contra o Botafogo. Ou seja, são partidas aí que o Vitor Pereira ele pode dar aquela amenizada, ele pode
colocar titulares aqui, ele pode fazer um teste acá, ele pode misturar estilos de jogos, e foi isso que ele fez durante os treinos da semana passada. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.